Mateus capítulo 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Minha esposa não pôde estar aqui hoje, meus irmãos, mas saúde da igreja com a paz do Senhor. Meu pastor Nilton ali da igreja Pentecostal Fogo de Deus também queria muito estar aqui conosco hoje. O coração dele fervia para vir aqui, né? Só que Deus também preparou uma outra obra ali, foi fazer uma visita, uma irmã necessitada. Então é a obra do Senhor também, e quando Deus preparar, Ele vai vir, tá, meu irmão? Amém. Em nome de Jesus. Então que traga a saudação do meu pastor, da minha esposa. Louvado seja Deus, que Deus continue nos abençoando e nos guie pela tua palavra. Capítulo 14, vamos ler do versículo 22 em diante, meus irmãos. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo e não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, uma vírgula, que vou repetir essa parte para os irmãos entenderem. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhes: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, louvado seja Deus. Deus me deu uma palavra e queimou em meu coração essa palavra. Aleluia. E quando eu li esse texto aqui, texto muito pregado por muitos, de cada um de uma forma diferente, conforme o Espírito Santo guia cada um. Glória a Deus. E até mesmo tem muitos que critica a falta de fé de Pedro, porque Pedro chegou a afundar ali, quando ele estava caminhando sobre as águas. Por um instante ele teve medo e chegou a afundar. E Jesus, de certa forma, ele deu uma repreendida nele: por que duvidaste, homem de pequena fé? Mas Deus me chamou a atenção para um detalhe nesse texto tremendo, meus irmãos, que às vezes não é citado, que apesar de Pedro ter afundado, ele foi o único que teve coragem, o único que teve a disposição. Por que ele tinha aquela coragem, aquela disposição? Porque ele tinha o desejo de viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Ele afundou, fracassou, teve medo por um instante. Aleluia. Mas ele tinha no seu coração o desejo de viver o sobrenatural de Deus. Deus tinha um propósito lindo com Pedro, meus irmãos. Deus já sabia o que Pedro ia se tornar lá na frente. E Jesus não desistiria de Pedro de forma alguma. Glória a Deus. Porque ele sabia logo aquele dia na vida dele. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus, agora estendendo a mão, levantou ele, trouxe para o barco e trouxe a calmaria. Você está vendo o que a mão de Deus faz? Ela gera uma calmaria na nossa vida. Deus trocou meu coração para pregar para a igreja hoje acerca da mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A mão de Deus está para socorrer nos momentos mais difíceis da nossa vida, que a nossa fé oscila. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas Deus está falando: eu estou aqui para te levantar. Sabe o que eu estou vendo descer do teu coração?
falou aqui da mão do Senhor, até no louvor que a irmã cantou aqui, louvado seja Deus. E Deus me traz a memória que a irmã falou por várias vezes aqui, operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Mas antes disso, antes desse versículo que foi dito, louvado seja Deus, ele fala assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Glória a Deus. Quem há que possa fazer escapar das minhas? Aleluia. A igreja tem noção do que é isso que Deus está pregando nessa noite? Aleluia, Nós glória a Deus. estamos na mão do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos na mão daquele que molda o vaso, daquele que é o oleiro, louvado seja Deus. Nós estamos na Aleluia. mão daquele que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Nós vamos mudar um pouquinho aqui na Bíblia, meus irmãos. Louvado seja Deus. Os irmãos vão entender o que Deus quer falar no nosso coração. É tremendo, meus amados. Vai dizer a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Que Pedro ele passou por essa circunstância. Pedro passou por uma circunstância difícil na vida dele também, na qual ele mostra mais uma vez a disposição do coração dele de servir o Senhor. E ele falou assim: Senhor, ainda que todos se deixem, eu não vou te deixar, eu estou pronto a morrer por ti. Jesus fala: hoje você vai me negar 3 vezes, Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Mas havia o desejo nele de servir ao Senhor. Glória a Deus. De até o final. E aconteceu de novo de Pedro negar o Senhor. Mas o desejo estava no coração dele. E Pedro agora, quando estava andando ali, e não teve muito discernimento da obra do Senhor, porque isso às vezes acontece na nossa vida. Mesmo nós estamos no caminho de Deus, tem um momento que a gente não tem muito discernimento em como Deus está agindo. Sabe que Deus trabalha no oculto, e às vezes demora um pouco para revelar. Está entendendo? Primeiro ele faz, ele complica, depois ele explica. E agora Jesus está lá no Getsemane, lá, sendo levado pelos guardas. A Bíblia diz que Pedro vai sacar de uma espada e cortar a orelha de Malco, um soldado ali. Veja bem, mas mais uma vez, Deus mostra que a mão dele, louvado seja Deus, está ali para curar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pedro não estava entendendo ainda, mas ele estava começando a entender o trabalhar da mão do Senhor, irmão. Aleluia, glória a Deus. Deus falou para ele: olha, tirai aquele que lançava da espada, a espada vai perecer também. Jesus vai e cura. Louvado seja Deus. Jesus curou alguém que Pedro feriu. Glória a Deus. Sabe o que acontece às vezes, irmão? A gente fere a pessoa sem perceber também. Às vezes a gente fere alguém com palavra. Mas Deus está aqui para dizer nessa noite: a minha mão está estendida para curar essa pessoa que você feriu. Glória a Deus. Mas também está aqui para curar a tua alma. Do quê? Você precisa entender, louvado seja Deus, para que o Senhor está aqui, meu irmão. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Pedro agora ele começa a entender que Jesus não veio, que não era do jeito que ele queria, não era espada, irmão. A Aleluia. mão de Jesus não trabalha assim. Glória a Deus. Glória a E Deus. agora a Bíblia vai dizer que esse Pedro, acontece o Pentecostes finalmente. Agora ele recebe a promessa do Senhor. Jesus falou: quando você se converter, confirma seus irmãos, Pedro. Confirma seus irmãos. E Pedro agora está à disposição do Senhor. Deus derrama o Espírito Santo de Deus porque ele permaneceu, irmãos. Mas você sabe por que Pedro permaneceu? Porque Jesus nunca se esqueceu dele. Mesmo nas fraquezas dele, mesmo nas limitações, Jesus não se esqueceu dele. Quando ressuscita e se mostra para as mulheres, ele falou: ó, o Senhor já ressuscitou e chama também a Pedro. E se manifestou também a Pedro. Jesus falou: vai lá e me encontra em tal lugar. E também a Pedro. Ele sabia que Pedro talvez estaria, talvez baixo, talvez triste, porque fracassou com o Senhor. Igual muitas vezes a gente, falha com o Senhor. Mas Deus dá uma nova oportunidade e fala: vem que eu ainda tenho obra, a obra está só no começo. Glória a Quem Deus. Deus está falando aqui que seu coração está batido, você tem falhado com Deus, mas Deus está falando: a obra está só no começo, a obra ainda é grande. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Pedro agora ele começa
A mão do Senhor que levantou ele um dia. Aleluia. Glória a Deus. Era a mão que ia ser usada por ele agora para levantar outros. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Bendito és tu, meu rei. Aleluia. Irmãos, vocês se recordam do capítulo 3 de Atos? A Bíblia diz que Pedro e João estavam descendo a porta, descendo ao templo, e a porta do templo chamada Formosa. Aleluia, Jesus. A porta do templo chamada Formosa. E ali havia um paralítico, né, que estava à porta do templo pedindo esmola, esperava receber uma esmola de Pedro. Mas a Bíblia vai dizer para ele: olha para nós. Pedro fala para ele: olha para nós, esperando receber alguma coisa. Ele olha, talvez estendendo a mão, né? Mas Pedro fala assim: ó, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala: Pedro, estendendo a mão, disse: levanta-te e anda. Olha que maravilha. Glória. Quer dizer que Pedro foi ajudado pela mão do Senhor. Agora ele estava fazendo o quê? Ajudando. Agora ele estava fazendo o quê? Curando. Meus irmãos, se eu contar meu testemunho para você aqui, não dá tempo porque é muito longo. Está entendendo? Só fala assim: Deus me resgatou do fundo do poço, irmão, com mão forte e poderosa. Deus me resgatou de dentro do cárcere. Louvado seja Deus, para fazer a vontade do Senhor. Veja bem, e agora existe como que um dever, uma obrigação. O Espírito de Deus me constrange, assim como constrangia Pedro também. O que? Aquilo que Jesus Cristo fez por mim, agora eu preciso fazer pelo meu irmão, eu preciso fazer pelo meu próximo. Louvado seja Deus. Deus está falando: eu levantei você, não é para você ficar só andando de pé, mas é para você estender sua mão para ajudar o necessitado também. Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus quer que você estenda a sua mão. E não é estender a mão só para ajudar, não. É estender a mão também com autoridade. Nós estamos aqui numa campanha. Olha, eu já estou fazendo parte da campanha, irmão. Glória a Deus. Uma campanha, no último dia da campanha, fala sobre cura. Então você está falando que vai curar, irmão. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. Então, primeira lição que nós vamos aprender aqui: se Jesus Cristo levantou a gente, estendeu a mão para a gente, é para a gente também estender a mão. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus Cristo te levanta. Jesus Cristo te dá saúde. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele está estendendo a mão. Jesus Cristo te dá cura. Aleluia. Amém? Primeira lição: nós fomos levantados para levantar. É verdade. Não esquece essa palavra, irmão. A mão do Senhor está com você para que você estenda a sua mão. A mão do Senhor quer estar sobre as nossas mãos. Aleluia. Quando a gente levantar a mão para orar por alguém, vai ser a mão do Senhor que vai estar ali. Estamos nessa igreja aqui. Quando você levantar a tua mão, é a mão do Senhor que vai estar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe porque ele não desiste. Ele existe. Aleluia. A mão que levanta é a mão que sustenta. Glória a Deus. É a Aleluia. mão que às vezes carrega. Tem pessoas aqui que eu estava falando que às vezes está carregada. Está sem força até para andar, mas olha, Jesus falou para você: eu te carrego. Vai chegar a hora de você saltar, como fez esse paralítico aqui. Aleluia, Jesus. Ele deu um salto, irmão. Deu um salto, ele entrou louvando a Deus, o nome do Senhor foi glorificado. Glória, glória, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Então presta atenção nisso aqui, ó. Aleluia. Aquele que faz o que ninguém faz, ele corre o risco que ninguém corre, mas ele também vive experiências que ninguém vive. Eu creio, maravilhoso Deus. Pedro correu o risco de ir sobre as águas, ninguém fez, mas ele viveu o que ninguém viveu. É, Jesus. O único homem relatado na Bíblia que ele caminhou sobre as águas. Algo fácil. Estava aprendendo com o mestre. Glória a Deus. Jesus caminhou o tempo todo nas águas. Agora, ele estava aprendendo com o mestre, mas aquele espaço teve valor, irmão. Está registrado aqui na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então, aquele que faz o que ninguém faz, corre o risco que ninguém corre. Quer dizer, ele vai ser ousado.
Pode haver algum risco à sua atitude diante de Jesus, a sua atitude de encontro ao Senhor. Está entendendo? Tem uma frase de C.S. Lewis, eu vi ela no filme, depois eu fui pesquisar mesmo. C.S. Lewis, que fala assim que, louvado seja Deus, a fé, louvado seja Deus, aleluia Jesus. Ele fala assim, só um risco real prova a realidade de uma fé. Glória a Deus. É só um risco real que prova a realidade de uma fé. Glória a Deus. E a gente corre risco às vezes por fazer a vontade do Senhor. Está entendendo? Meus irmãos, se vocês parar para ver algumas notícias, hoje já está fazendo, se eu não me engano, 7 dias lá nos Estados Unidos, que as pessoas estão reunidas numa universidade, buscando ao Senhor, chorando ao Senhor, com lágrimas, insistindo e clamando pela mão do Senhor, louvado seja Deus. Acabou o culto, e os adolescentes, como os jovens ali que louvaram aqui, eles continuaram louvando o Senhor, e Deus colocou um avivamento no coração deles, e eles não conseguiram ir embora, e o pastor falou, acabou o culto, e eles falaram, não, nós queremos louvar, o Espírito tocou o pastor, então fica louvando, virou um dia, virou 2 dias, virou 3 dias, e eles estão ali até hoje, já 7 dias, indo para 8 dias, louvando a Jesus sem parar. Glória E a quando Deus. fala que está louvando a Jesus, não é só louvores, eles estão ali adorando, chorando em lágrimas. Está vendo um avivamento, porque Deus está fazendo um avivamento sobre a face da terra, irmão. Está chegando o dia de dia do Senhor voltar. Mas antes vai haver um avivamento tremendo, porque Deus quer que a seara dele, louvado seja Deus, ela seja farta, irmãos. Deus quer colher um grande povo da face da terra. E o diabo investe todo lado, os políticos já estão nervosos, porque eles estão louvando a Deus. E a universidade, a capela da universidade está lá, daquela maneira, e abriu mais 2 capelas de outras universidades, que está agregada na mesma fé também, e buscando ao Senhor. Todo mundo que entra ali chora, se arrepende, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Então, meus irmãos, o que Deus falou no meu coração? A minha mão ainda está sobre a face da terra. A minha mão ainda está sobre a face da terra. Eu não perdi o controle, não. Aleluia, Jesus. Eu ainda estou agindo. Está falando no Isaías 53. Quem diria que o Senhor estava agindo? Quem deu na nossa pregação? Quem foi manifestado o braço do Senhor? Deus está manifestando o braço dele poderoso aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Vai haver um avivamento no nosso Brasil. Vai haver um avivamento no mundo, irmão. Mas o avivamento tem que começar. É conosco aqui, ó. É verdade. É com essa disposição de cumprir o propósito do Senhor. Ainda que nós corramos risco, irmãos. Nós precisamos insistir, meus amados. Nós precisamos insistir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 59, versículo 1. Vai falar acerca da mão do Senhor ainda. Isaías 59, 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É, meu Não Deus. está encolhida Aleluia. para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos agravados ou surdos para que não possa ouvir. Amém? Vamos gravar essa parte então. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa Louvado seja Deus. Agora está esquecido. Glória. Agora vamos para o versículo 2. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus, para que ele não vos ouça, É, meu Deus. para que ele esconda o rosto de ti. Olha aí, Deus está falando aqui, ó, a minha mão está estendida, mas o pecado esconde o rosto, o pecado esconde a presença. É. Deus falava fortemente no meu coração: sem a face do Senhor não adianta a mão do Senhor. É, glória a Deus. Sem a face do Senhor nós não alcançamos o favor das mãos do Senhor. Os pecados fazem divisão entre nós e Deus, para que Ele esconda a face de nós. É. E se Deus esconder a face, Ele não vai estender a mão. Glória a Deus. Você está entendendo? Aleluia. Deus está falando aqui, ó: eu quero que busque
busque a minha presença, para que eu estenda a minha mão para salvar. Aleluia! Aleluia. E certa feita Deus me usou para pregar uma palavra e dizia, Deus falava assim no meu coração, eu estou com as mãos estendidas, mas pensa você no fundo do poço, profundo. Só que se você ficar com a sua mão encolhida, você não vai alcançar. Não é a mão de Deus que não te alcança, é a sua que não se estende para agarrar nela. Está entendendo? Aleluia. Aí tem outro ditado que fala assim, o cair é do homem, o levantar é de... Tem um que fala até que é palavra, isso daí não está na palavra. Mas presta atenção, o cair é do homem, o levantar também é do homem, com a ajuda de Deus. Louvado. É do homem, porque Deus dá essa liberdade para ele. Segura na mão de Deus, está estendida. E Deus levanta. Vosso pecado faz divisão entre vós e vosso Deus, para que não vos ouça. Então, meus irmãos, o que Deus está falando aqui? Ó? A mão de Deus é favorável para socorrer a gente. A mão de Deus é favorável e ainda faz o crente uma cura. Aleluia. A mão de Deus, quando ela toca, ela cura desde a nossa alma e a nossa carne também. Minha esposa também está com enfermidade. Eu estou orando há tempo já por ela e continuo acreditando que Deus vai tocar na pele dela, ela vai ser restaurada. Eu ainda creio no milagre de Deus, irmão. Oh, glória a Deus. Ainda que, como a irmã falou aqui, ainda que no tempo dele. Mas presta atenção, a mão que ainda cura, a mão que ainda continua resgatando mais vil pecador, o traficante, o homicida, o assassino, o homossexual. A mão de Deus que resgata o pior pecador e faz ele assentar entre os príncipes. Essa mesma mão que a Bíblia fala assim, ó, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Deus falou que é horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. É bom estar na mão do Senhor, louvado seja Deus, com a graça do Senhor. Mas é muito triste quando a mão do Senhor não estiver a nosso favor. A minha alma chora ao dizer essas palavras, meus irmãos. Quando ela não estiver a nosso favor, porque é horrenda. A palavra do Senhor falou, se nós pecarmos voluntariamente, depois de ter o conhecimento do pecado, não resta mais sacrifício, o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma ardente expectativa de juízo, que vão consumir todos os adversários. Quer dizer, se nós conhecer a verdade e de repente esquecer de viver a verdade, desistir de viver a verdade, a Bíblia falou que é uma expectativa de juízo. É algo tremendo, uma expectativa de juízo ardente. Quer dizer que lá no fundo do nosso espírito sabe que um dia, longe do rosto do Senhor para sempre, vai haver só ardor, só juízo, só sofrimento. Quando nós estivermos onde a mão do Senhor não alcança mais. Aleluia, louvado seja Deus. Vai haver só ardor e juízo. Onde a mão do Senhor não alcança? No inferno, irmão. Mas tem algum lugar que a mão de Deus não alcança no inferno? Não, irmão, porque ele não vai contra a própria palavra dele. E ele é justiça. E ele deu oportunidade para ser salvo. Todos os dias ele coloca a palavra dele diante de nós. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de melhorar na presença dele. Glória a Deus. Ele não desiste de nós, irmãos. Louvado seja Deus. Mas graças a Deus de ter levantado uma igreja que tem perseverado. Uma igreja que vai perseverar na presença do Senhor, vai perseverar e viver a verdade da palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você recorda que Daniel, capítulo 5, vai falar sobre uma mão misteriosa que aparece lá no pátio do rei, que estava festejando com as coisas de Deus. Olha como isso é tremendo. Eles pegaram os utensílios da casa do Senhor, como Deus estava preso na Babilônia. Eles pegaram os pratos, pegaram os copos, pegaram as taças, que eram dos sacerdotes que trabalhavam lá no templo, eram coisas consagradas ao Senhor.
Eles achavam que, porque o povo de Deus estava sofrendo, que o povo de Deus estava passando, vamos dizer assim, uma correção do Senhor, eles podiam zombar do Senhor deles. Glória a Deus. Às vezes a gente faz isso, né, pastor? Na hora da prova, às vezes vai estar sendo amassado, coisinha. Aí vem alguém que quer pisar em cima, achando que, não, Deus, se Deus tivesse com ele, faria alguma coisa. Está passando por um negócio desse aí? Mas Deus é que julga todas as coisas. Glória a Deus. Deus ainda é o Deus zeloso. A palavra do Senhor diz que apareceu uma mão misteriosa no meio daquela festa e escreveu umas palavras lá. E quando aquela mão apareceu, de repente o semblante que era de festa virou tristeza, virou medo, virou pavor. E a Bíblia diz que o rei que festejava, agora ele que chamou os camaradas para poder festejar com ele, zombando as coisas de Deus. Agora os seus joelhos se batiam um no outro. Imagina o desespero, porque a mão do Senhor estava escrevendo lá. Louvado seja Deus. A mão do Senhor sobre alguém que estava sem a graça de Deus. Ele fala, pesado fosse na balança, fosse achado em falta, passou de você o reino, acabou para você, rei Belsazar. Acabou para você. E Daniel falou essas palavras para ele, na cara do rei. E passou-se, naquele mesmo dia, a Bíblia diz que aquele rei morreu invadido. Irmãos, por quê? A mão de Deus, ela precisa estar ao nosso favor. E como que a gente vai fazer que a mão de Deus esteja ao nosso favor? Obedecendo a palavra dele. Como que a gente vai fazer? Orando a ele, louvado seja Deus. A Bíblia vai falar sobre um outro homem também, em contrapartida, presta atenção. Porque Deus é assim, irmão, ele tem que mostrar os dois lados da história. Não adianta eu vir aqui pregar só bênção para você, sendo que Deus quer mostrar os dois lados, irmão. Ele fala assim, ó, pois em você dois caminhos, escolhe pois a vida para que viva. Deus sempre colocou duas portas, aí ó, escolhe, existem duas portas. Então, sem a graça de Deus, a mão de Deus é terrível, é horrenda. E nós temos que temer ela. Jesus falou, não teme quem mata o corpo e não pode fazer mais nada. Temer aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno ainda. Então, irmãos, mostrando esse lado, agora entenda o outro lado. A Bíblia falou de um homem chamado Jabes. Quem era Jabes? Jabes era um homem que tinha, o nome dele já falava assim, causador de dores. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, se eu não me engano. Jabes tinha o nome que dizia causador de dores. Quando ele nasceu, a mãe dele já deu o nome para ele, causador de dores, porque foi muita dor que ele gerou na mãe dele. E o camarada teria que andar a vida toda dele com esse nome. As pessoas falando, zombando, pensando o que esse camarada aprontou para que tivesse esse nome, causador de dores. Glória a Deus, aleluia. Mas falou assim, ó, que um homem que tinha tudo para dar errado, um homem que tinha tudo para dar errado, se tornou mais ilustre dos seus irmãos, se tornou mais destacado dos seus irmãos. Por quê? Por quê? Porque Jabes invocou o nome do Senhor. 1 Crônicas 4:10, 4:9. Jabes invocou o nome do Senhor, Deus de Israel. E ele falou o que na oração dele? Olha aí. Louvado seja Deus. Ele falou, Senhor, se me abençoares muitíssimo, eu preciso da sua bênção, Senhor. Aí ele falou assim, e a tua mão for comigo, e amplificares os meus termos. Olha o teor da oração de Jabes para a gente aprender. Eu preciso da bênção de Deus, do Senhor. Eu preciso da mão do Senhor, que a sua mão esteja comigo, e fizeres que do mal não seja a mão em meu favor. Quando fala que ele invocou o Deus de Israel, irmão, é uma invocação que não é só palavra, é render o espírito, é render o coração a Deus, é de todo o coração. E ele falou, eu preciso da tua mão comigo, e amplifica os meus termos. Quer dizer assim, ó, me leva mais longe. E a Bíblia falou que Deus concedeu como ele tinha o que ele queria. Glória a Deus. A mão de Deus foi com ele e levou ele mais longe, irmão. A mão de Deus foi com ele e abençoou ele muito
falando que ele se destacou, irmão. Tem pessoa aqui que tem tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Mas Deus fez uma obra tão linda, irmão. Louvado seja Deus. Agora Deus começa a levantar, começa a destacar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É Deus que faz para a glória do nome dele, irmão. Quando fala que ele se tornou ilustre, mais ilustre do que qualquer pessoa é Jesus Cristo, irmão. Quem está por trás do brilho do servo de Deus é Jesus Cristo, irmão. Onde Deus te colocar é Jesus que vai estar lá. Mas para que isso? Como que você consegue isso? Se a mão de Deus estiver conosco. Amém, igreja? Glória Louvado a seja o nome Deus. do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Isaías capítulo 49. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Deus tem nós gravados onde? Eita glória. Você sabe o que isso daí quer dizer? Que tudo que Deus vai fazer, Ele lembra.